Olá, irmãos e irmãs, aqui estamos para o nosso momento de reflexão nesta manhã de domingo, o domingo da 10ª semana do Tempo Comum. Hoje refletiremos o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Marcos 3, 20 a 35. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão no Espírito Santo estejam e permaneçam sempre convosco. Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesmo, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ouçamos mais uma vez esse texto do Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegou sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão aí fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs,
Os textos da liturgia deste final de semana nos falam muito desta vivência comunitária, do viver em comunidade. Mas não uma comunidade qualquer, uma comunidade cujo Cristo seja o centro. Ele é o centro da nossa vida comunitária, ele é o centro da nossa fé. Ora, esta comunidade cujo Cristo é o centro e que é uma comunidade de fé, tem que viver a comum unidade, viver a unidade, viver a comunhão. Porque uma comunidade dividida por si mesmo, ela se destrói. E aí o Senhor usa até Satanás, se estiver dividido entre si, ele tende a se destruir. Então, nós que somos cristãos, movidos pela ação do Espírito Santo, devemos viver esta unidade em Deus, por graça do Espírito Santo, tendo Jesus como centro da nossa vida, para que os nossos frutos sejam frutos de verdade, de bem, frutos de bondade, de caridade, frutos que permaneçam, frutos da unidade. E isso é fazer a vontade de Deus, viver a comum unidade, viver o amor e a fraternidade, é fazer a vontade de Deus, é pertencer à família de Deus. Todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Se somos família de Deus e passamos a pertencer a esta família desde o dia do nosso batismo, temos que então viver esta unidade que é da vontade de Deus. Lembremos o Evangelho de João no capítulo 17, quando Jesus faz a oração sacerdotal. Pai, que todos sejam um, como eu sou um em ti. E para que assim o mundo creia. O mundo vai crer, o nosso testemunho será eloquente, quando nós formos capazes de, apesar das nossas diferenças, das divergências, viver a comunidade, comum unidade. Viver a unidade, a fraternidade, a comunhão, para que assim possamos dar testemunho do Evangelho de Jesus Cristo e o nosso testemunho seja eloquente e verdadeiro e nós seremos pertencentes à família de Deus. Porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai, todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ora, isso nós fazemos movidos pelo Espírito Santo. Quando nós vamos contra a unidade, nós estamos indo contra a ação do Espírito Santo. E ir contra o Espírito Santo é pecado grave, nós ouvimos no texto do Evangelho de hoje. Que nós, então, permitamos que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, possa agir e se manifestar em nós. Vivamos a fraternidade, vivamos a unidade, para sermos famílias de Deus e darmos verdadeiro testemunho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Meu irmão, minha irmã, desça sobre você, sobre a sua família e sobre todos aqueles que se recomendaram as suas e as minhas orações, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um feliz, santo e abençoado dia. Na presença de Jesus, de São José e da bem-aventurada Virgem Maria. Amém. Um bom domingo a todos.